Oi gente, sou esse Animes mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez o vídeo que eu tenho pra gravar pra vocês é sobre Nanatsu no Taizai. Finalmente um anime que não seja ecchi, né? Foi tanto ecchi que eu pude gravar agora pelo menos um anime diferente. Então vamos lá falar sobre Nanatsu no Taizai. Preparados? Todos prestando atenção, todos ouvindo a minha voz? Então vamos! Nanatsu no Taizai, ou Os Sete Pecados, é um anime e mangá criado por Nakaba Suzuki. Ele começou na revista Weekly Shonen Magazine, acharam que ia falar Weekly Shonen Jump, da Kodansha, em 2012. A direção do anime foi de Tensai Okamura. Pra quem não lembra, ele também foi diretor do primeiro filme de Naruto clássico. Eu já tinha citado ele em algum vídeo. O anime foi criado em 5 de outubro de 2014 e terminou em 29 de março do ano seguinte, contendo 24 episódios em seu total. A série em mangá, quando começou a ser publicada, o seu capítulo piloto era um one shot. No ano passado, na saga Yu-Gi-Oh! Eu expliquei o que é one shot, mas eu explico de novo. One shot é um tiro, literalmente. É um mangá tipo um episódio piloto, e caso ele faça sucesso, se torna uma longa-metragem. Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Death Note são outros animes que também foram one shot. Em 2013, teve uma edição especial da Weekly Shonen Magazine, que foi um crossover entre Fairy Tail e Nanatsu no Taizai. O que é crossover? É tipo um choque de universos. Um anime com outro anime numa história. Exemplo, especial de Toriko, Luffy e Goku. Ah, porque o Naruto não apareceu? Porque Naruto é do estúdio Pierrot. Então o mais normal é o Naruto fazer um crossover com, sei lá, o Bleach e o Hakusho. O que seria muito foda. Outro exemplo de crossover foi Alien vs Predador. Continuando. Nanatsu no Taizai é um anime de ação, aventura e fantasia, ou seja, um shonen. Agora vamos falar do enredo. Na Britânia, ou Britânia, que é um termo antigo usado para se dirigir à Grã-Bretanha, nesse reino existem os Cavaleiros Sagrados, que são cavaleiros muito fortes, por sinal, que defendem o reino. 7 desses Cavaleiros Sagrados têm uma força acima do normal, até acima de outros cavaleiros. Eles acabaram sendo acusados de derrubar o reino de Lyones. Depois disso, eles eram o que eu chamaria de Cavaleiros Renegados, mas no reino e em todos os lugares são conhecidos como os 7 pecados capitais, sendo que cada um corresponde a um pecado. 10 anos se passaram, Holy Knight, não sei se estou pronunciando direito, começa uma espécie de golpe de estado para derrubar o rei. Eles conseguem capturar o rei e assumem o seu trono. A princesa Elizabeth, filha do rei, é claro, né? Se ela é princesa, é óbvio que o pai dela é o rei, né? Elizabeth acaba descobrindo a verdade sobre os 7 pecados capitais, ou os 7 pecados simplesmente, e vai atrás deles para que consiga a ajuda deles para que o pai e ela retomem ao trono. Como assim uma verdade sobre os 7 pecados? Calma, vocês vão ter que assistir o anime. Agora que eu falei o enredo, vamos aos personagens. Meliodas. Ele é o protagonista do anime. Mesmo a história falando muito sobre a Elizabeth, Meliodas é o personagem principal. Ele é um dos 7 pecados capitais. Ele durante 10 anos não mudou em porra nenhuma. Como vocês podem ver, ele continua do mesmo jeito. Até porque em 10 anos era para ele ter envelhecido. Aliás, muitos dos personagens de Nanatsu no Taizai parece que não envelhecem. Ele carrega uma espada quebrada em suas costas e é dono de um bar. E por essas coisas as pessoas não reconhecem que ele é um dos 7 pecados, por ser um dono de um bar e ainda parecer uma criança. Elizabeth o conhece em sua jornada, mas a princípio não suspeita que ele é um dos 7 pecados. Elizabeth, ou Elizabeth, era uma personagem meio boca aberta às vezes, inocente em algumas coisas e muito corajosa. Seu jeito, seu corpo, olha lá, hein, é muito comparado a personagens de ecchi. Meliodas é um pouco tarado, então toda hora ele olha pra calcinha ou pega no peito ou pega na bunda dela. Ela não faz porra nenhuma, como eu disse, ela é meio boca aberta. Diane era uma gigante. O pessoal vive falando que a Elizabeth é linda e tal, mas eu prefiro a Diane. Ela é também um dos 7 pecados. Para facilitar, todos que irei citar a partir de agora são os 7 pecados. Os outros personagens irei deixar para depois de citar os 7 pecados, tá certo? Continuando. Diane ela é apaixonada por Meliodas, mas Meliodas só tem olhos para Elizabeth. Ele só é tarado com Elizabeth também. E isso deixa ela muito puta. Diane representa o pecado da inveja. A Diane também tem um golpe chamado Heavy Metal. Ah, esse dela começa a cantar Ozzy. Não, Bam, não Bam Bam. A primeira vez que eu vi ele, lembrou o Frank do One Piece. Ele representa o pecado da ganância. Ele é um dos personagens que tem uma história muito bonita, junto com a Elaine. Na verdade, não é que a Elaine também tem uma história bonita, é que a história dos dois são ligadas. Bam, mesmo sendo meio babaca, é um personagem muito legal. Não são todas as atitudes que eu aprovo nele, mas eu gosto muito do personagem. King.
Ele mesmo tendo essa aparência de garoto novo, ele usa muitas vezes essa aí que vocês estão vendo agora, que é horrível, né? Ele é uma fada, na verdade o rei fada, ele representa o pecado da preguiça. Ele sente atração pela Diane, porém ele é uma fada e ela é uma gigante. Véi, ela segura ele com a palma da mão. Não tem como ele ter relação com uma gigante na hora de beijar e nem na hora de fazer sexo, velho. Imagina que coisa esquisita. O cabo do carregador não encaixa na entrada. O bom é que ela tem tudo grande, né? Aí se desse é tarado, sim. Mas foda-se. Gouter ou Gauter, o transão. Por que esse transão, SD? Deixa pra lá. Ele representa o pecado da luxúria. Suas atitudes são inocentes e ele é meio tapado. Então às vezes ele fala algumas coisas, mas nem percebe que está entrando na intimidade de certas pessoas. Ele simplesmente fala sem malícia. Quando eu digo malícia, não tem nada a ver com nada sexual. Malícia é maldade. Merlin. Oh, Merlin. Ela é o pecado da gula. Deve ser gulosa mesmo. Minha nossa. Desculpa, gente. Parei. Ela aparece só no final. Então não é uma personagem que eu posso falar muito. Mas vamos dar destaque à roupa da menina. O que é essa roupa? Bom, falei de 6 pecados. O 7º não apareceu ainda. O que significa que o anime vai ter uma continuação. Agora vamos falar de outros personagens, lembrando que já falei dos 7, ou dos 6 no caso, pecados. Hawk. Ele é um porco. Ele é tipo um mascote de Meliodas. Mesmo várias vezes ele falando que ia comer ele, não no bom sentido. Quer dizer, foda-se. Não tem bom sentido. Meliodas vive dizendo que vai comer ele porque, afinal, ele é um porco, né? Ele várias vezes, nas lutas, tenta se intrometer e acaba se fudendo por causa disso. Acho que o mascote do anime é um pouco por causa de que em shonens alguns mascotes são sempre porcos, velho. Como o Long do Dragon Ball, Tonton de Naruto. E ele é um porco falante, Gilthunder. O Gilthunder. Ele é um cavaleiro sagrado que quando era pequeno foi treinado por Meliodas. Há alguns segredos sobre ele que eu não posso dizer, né? Vão acontecer ao decorrer do anime, então é melhor eu ficar quieto. Então, Gilthunder, House, Grimoire, Matrona são cavaleiros sagrados que aparecerão ao decorrer da série, além de outros. Então eles eu não irei falar. O importante é ter falado dos 7 pecados e eu já falei. Bom, agora que eu falei o enredo, falei os personagens, vamos à análise. O anime ele se passa em reinos, em uma época distante, assim como em Akatsuki no Yona, por exemplo. Porém, eu prefiro o universo do Akatsuki no Yona, mais dentro do normal, se bem que alguns personagens também são bastante poderosos, tipo Hack. Como vocês sabem, os 7 pecados capitais, cada um deles representa um pecado, mas a personalidade deles às vezes não combina com seu apelido entre aspas, né? Por exemplo, o Meliodas nunca apresenta ser o pecado da ira. A personalidade é de alguém mais tranquilo. Eu achei que o personagem deveria ter a personalidade igual a que condiz o seu pecado, né? Esse daí quando ele fica puto, perde o controle. Nem quando ele perde o controle do seu poder, ele representa a ira. Ele fica muito forte, mas eu acho que ele não representa bem a ira. Às vezes a Diane representa mais a ira que ele, quando fica brava. Mas ela é inveja. Ela às vezes dá sim um indício de inveja. Elizabeth, por Meliodas valorizar tanto ela. Gauter é a luxúria. Sei lá. Talvez seja o modo que ele se veste, o jeito que ele fala, alguma coisa do tipo. Engraçado que em Fullmetal Alchemist, luxúria era uma mulher. Eles sempre associam a imagem da mulher à luxúria, né? Esse desse é preconceito. Não é preconceito. É um estereótipo. Esse dedo no mesmo. Alguns representam levemente. Eu não sei a Gula porque ela apareceu muito pouco. Até achei estranho, deveria ter aparecido todos. Sobre o Meliodas, ele é um protagonista que tem algumas características em comum com outros protagonistas de shonen. Ele é baixinho, às vezes meio despreocupado, o jeito é bem típico. Ele em si é um protagonista razoável. Não sou muito fã dele, acho meio sem identificação. SD por quê? Pelas coisas que eu disse. Ele não é um protagonista diferenciado. Não, ele é bem parecido com muitos outros protagonistas de shonen. Tem aparência, loiro e olhos claros. Todos os 7 pecados têm uma força descomunal. Personagens que já começaram o anime com um nível incrível, velho. Nos shonens, o que é normal é o protagonista ser mais fraco no começo e com o tempo ele evoluir. É até legal isso porque as pessoas gostam de ver o crescimento, a evolução, não só em força, mas também como pessoa. Um personagem. SD, você é muito chato. Só um pouco. Só que o Meliodas é meio difícil disso acontecer. Ele não precisa treinar para se fortalecer. É até difícil imaginar o Meliodas mais forte depois do final do anime. Ban, Diane e King são os personagens que eu mais gosto. Assim, a Diane, mais ou menos. O jeito, a personalidade e a história de cada um que me fez gostar deles. Pois depois vai sendo explicado algumas coisas e realmente a história deles eu acho muito boa. Há características de aventura do anime. Sobre as características de aventura no anime, eu não vejo muito presentes. E depois de um tempo,
vocês não vão ver nada disso, vai ser só luta e o desenrolar da história. As lutas delas eu acho legal, porém, outras eu acho mais exageradas do que legais. Até porque em si não são só as lutas que são exageradas, os personagens são demais. O cara vai fazer uma queda de braço e quebra o castelo inteiro, velho. Vai pegar numa espada, quebra uma montanha no meio. Puta que pariu, velho. Caralho. Pediu pra ser apelão. Acabou furando a fila 10 vezes seguidas. Na escola de apelação que Madara e Broly são donos, 7 pecados pelo menos são membros, né? A última luta do anime foi estilo Sábio dos 6 Caminhos contra a Aliança Ninja. Um monte de gente contra só um cara. Porém, as lutas não são demoradas, não tem aquela encheção de linguiça. O que é melhor, são mais objetivas. Duram no máximo 2 episódios. Em si, um anime ser mais objetivo é bom para algumas pessoas, outras preferem até um pouquinho de injeção de linguiça para o anime demorar mais. Mas como já foi confirmado uma segunda temporada, acho que isso nem precisava. Prova que o anime é bem objetivo. Se uma personagem é capturada, tá no quinto dos infernos, velho, é capaz de no mesmo episódio eles já estarem lá procurando ela. Há umas coisas estranhas que acontecem. No torneio o personagem tinha 1,64 m de altura e o King também. Tasty, e daí? Olha, gente, a outra pessoa que tinha 1,64 m igual o King era bem mais alta que ele. Era visível, muito visível, que ela era mais alta. O anime tem um lado eti usado às vezes, ou que o pessoal associa a eti, mas eu acho que não é bem assim. São muitos personagens que são sexys nesse anime. Por essa razão, além de outras coisas que acontecem, como por exemplo, às vezes parece uma nudez, mas não explícita, mostrando tudo. Quando uma personagem fica pelada, eles tapam algumas partes. Eu não acho que por causa disso o anime tem que ser considerado seu gênero como eti também. Não. Até porque ele é o primeiro shonen que apresenta essas características. One Piece, às vezes, com as características etis. Vai me dizer que a saga da Ilha das Mulheres não tem um pouquinho de eti. Mas isso não caracteriza um anime como eti. Senão só pelo Naruto ficar usando jutsu sexy, o qual eu sou muito fã. Se fosse por isso, Naruto também seria considerado eti. Então esqueçam isso. Sobre a animação, teve uma vez que o peito de uma personagem foi perfurado. Aí depois de um momento, 2 a 3 segundos, o machucado não estava mais lá. Aí dá foco em outro personagem. E quando volta a outra personagem, o machucado tá lá de novo. Como assim, velho? Pode ser erro de animação. Outra também é que quando Elbrand foi cortado, mais ou menos na altura do ombro, começou a espirrar sangue. 1 segundo depois parou de sangrar. E aí ele caiu. Tipo, tava espirrando sangue por naqueles desenhos. Quando alguém fura petróleo e sai aqueles guichos de água. Então acontece isso no anime. No caso era sangue. Só que 1 segundo depois parou o sangue. De repente, a cena ficou muito estranha. E aí ele caiu. O sangue dos personagens parece uma cor diferente, sei lá. O tom de vermelho parece um pouco diferente. Tipo, uma vez eu disse que em Deixa de Borne acontecia isso. O estilo de sangue era assim. Estilo de sangue é demais, né? Mas tirando essas coisas, a animação das lutas tá boa. Poucas vezes verão coisas estranhas. A luta no torneio de Ban e Meliodas ficou com algumas coisas estranhas, mas eu acho que aquilo não foi erro de animação, e sim que os personagens têm alguns golpes exagerados, que acabam até partindo o adversário ao meio. Mas em si, a animação é legalzinha. A trilha sonora é boa, umas músicas tristes que tocam no anime são muito legais, por sinal. Interessante ver os novos shonens aparecendo, até porque Bleach, Naruto e One Piece já são animes shonens já bem antigos. Naruto e One Piece estão dos anos 90, no finalzinho. Naruto é de 99 e One Piece é de 97, se eu não me engano, 97, 98. Há pouco tempo o pessoal estava dizendo que o mangá do Nanatsu no Taizai em um período tinha passado o mangá do One Piece. Para quem não estava acompanhando, não sabia disso, provavelmente quase teve um infarto ouvindo isso. Isso então significa que Nanatsu no Taizai vai ser o shonen do futuro. A partir de agora, ele vai dominar. Olha, One Piece, ele está em primeiro lugar já há muitos anos. Ele predomina junto a outros animes, o Naruto, há muito tempo. No caso, em anime e em mangá. Se bem que algumas pessoas não gostam do anime do One Piece, preferem o mangá. Nanatsu no Taizai começou agora. Pode ser uma promessa e pode voar mais além. Mas vamos manter os pés no chão, até porque é um mangá novo, é um anime novo. E eu nunca tenho tantas expectativas animes e mangás novos. Até porque há razões na minha cabeça que Nanatsu no Taizai não vai ser um anime muito grande, nem um mangá muito grande em nível Bleach, Naruto. Acredito que vai ser bem menor, mas sei lá, talvez eu esteja errado. Bom, além disso, Nanatsu no Taizai também teve uma OVA. E essa OVA conta a história de Ban e Elaine. Um pouquinho mais de coisas, mas boa parte dela já tinha mostrado em episódios.
Mas de qualquer forma eu recomendo a OVA. Bom galera, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esqueci, se eu me equivoquei em alguma questão, eu falei alguma coisa errada, se vocês não concordam em algum ponto, podem argumentar aí nos comentários. Obrigado por assistirem o canal, obrigado por assistirem o vídeo, até o próximo vídeo e tchau.